Amém, irmãos. Hoje nós vamos, normalmente quando a gente tem cultos da Reforma, a gente faz um sermão diferente da série, para que possamos tratar de forma específica dos temas da Reforma, mas, coincidentemente, esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 2, o qual você pode abrir agora, é um texto muito oportuno para uma ocasião como essa que nós estamos comemorando hoje, os 503 anos da Reforma. E, além disso, enquanto você vai abrindo a Bíblia, antes da exposição, eu vou fazer uma coisa que normalmente eu não faço. Na verdade, eu acho que eu nunca fiz isso num culto, já fiz isso em aula de escola dominical. Mas eu vou me dar um segundo para poder recomendar aos irmãos algumas literaturas para que você possa aprender mais sobre a Reforma Protestante, no seu aspecto histórico, teológico, sistemático. Então, eu gostaria de indicar alguns livros. E depois, se você quiser, você pode vir aqui na frente ao término do culto e ver os livros, para ficar mais fácil, tá? Mas esse livro do Stephen Nichols, Além das 95 Teses, ele é muito interessante, tá? Ele vai trabalhar que a teologia de Lutero não ficou restrita somente às 95 teses, e, de fato, você tem todo um desenvolvimento da teologia reformada no século XVI, mas dentro dessa vida do pensamento e do legado de Martinho Lutero. Então, Além das 95 Teses, tá bom? Pela editora Fiel. Vou indicar para vocês dois livros do Jean-Marc Berthaud, pela editora Monegismo, que foram publicados por ocasião dos 500 anos da Reforma. Calvino, Genebra e a propagação da Reforma na França no século XVI. Excelente livrinho para você entender não só o legado teológico de Calvino, mas o que aconteceu em Genebra, particularmente por que Genebra era considerada por muitos, como John Knox, como uma espécie de céu na terra, certo? O verdadeiro avivamento que estava tomando conta daquela cidade e transformando cada aspecto da vida em Genebra. Excelente livro, esse aqui, tá? Também esse, O Combate Central da Reforma, a Fé Confessante, em que o Jean-Marc Berthaud realmente aborda os aspectos teológicos centrais que estavam sendo discutidos ali. Esse livro aqui é especial, é um xodó que eu tenho, eu gosto muito dele. Conversas à Mesa de Lutero. É um livro bem interessante, tá? Ele surgiu um pouco em torno da ideia de que o reformador, e depois a praxe de muitos que vieram após ele, tinha essa ideia de você literalmente sentar à mesa para ali partilhar um tempo espiritual e conversar tanto das coisas da vida convencionais, mas por uma ótica do reino. Um excelente livro, minha recomendação para vocês. Talvez o principal que eu posso recomendar para vocês nessa noite, se você quer realmente um bom panorama de tudo que diz respeito à Reforma Protestante, é esse livro aqui, Teologia da Reforma, editado pelo Matthew Barrett. Esse livro ele é interessante porque ele é vendido, inclusive, em livrarias seculares, não somente em livrarias evangélicas, mas se você entrar numa Saraiva, numa livraria leitura, você vai encontrar esse livro. É um livro que tem vários artigos de diferentes autores, vários teólogos reformados bem conhecidos, mas que explica bem os diferentes elementos da Reforma, diferentes autores. Então, esse é um livrinho que é basicamente uma teologia sistemática da Reforma, resumido para quem quiser estudar. Então, aqui fica o meu incentivo para que você estude, tá? Para que você estude teologia, que você entenda o que é a Reforma Protestante. E nessa noite agora nós vamos, então, estudar o texto de Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Ouça com atenção. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andando buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós.
Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, esta é a lei inspirada, inerrante, infalível, para que todos os crentes, em todos os lugares, em todas as eras, conhecessem a Ti, não somente aqueles que te adoram, Senhor, mas que todas as criaturas fossem indesculpáveis diante do Deus que se revela. Senhor, nessa noite não queremos ser tidos por inimigos Teus, queremos, como família, povo, filhos de Deus, ouvir a voz do nosso Pai Celestial por meio do Espírito Santo. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 503 anos da Reforma Protestante. E para evitar qualquer tipo de idolatria saudosista histórica, porque quando a gente tem cultos da Reforma, é muito fácil a gente cair na armadilha de a gente dizer que época boa mesmo era 4 ou 5 séculos atrás, quando Lutero viveu, Calvino viveu, e aí fica parecendo aquela idolatria de homens e de momentos históricos. Não é isso que nós queremos hoje à noite, meus irmãos. Nós não estamos desejosos apenas de falar do que a Reforma Protestante trouxe de benefício a nós no século XVI e XVII. Não. Nós queremos entender a nossa situação hoje, como mundo cristão, como mundo evangélico, e entender qual é a conexão da Reforma Protestante e dos dias em que nós vivemos, e o que isso tudo tem a ver com o texto que nós vamos estudar hoje à noite. O tema que eu dei, confiança no Evangelho em meio à crise. E para isso, meus irmãos, eu vou contar com a ajuda do meu querido amigo e pastor Joel Bick. E ele faz uma análise histórica que é muito interessante, eu e você aprendemos a entender a igreja dos nossos dias. A gente não é muito bom em fazer isso. A gente estuda melhor a história dos que já passaram, mas é difícil da gente ler os nossos dias. E o Joel Bick, ele faz uma análise dos 20 séculos da história da igreja, focando principalmente no século XX, e ele chama essa época de Era dos Paradoxos. Então eu vou ler para vocês, preste atenção. Abre aspas. O século XX foi um tempo de grandes paradoxos. A igreja entrou em declínio aqui, cresceu ali. No início, muitos viam o triunfo do cristianismo numa era dourada de paz e progresso, mas essa visão foi totalmente destruída em 2 guerras mundiais. O modernismo racionalista atacou a confiabilidade das Escrituras, provocando o declínio de grandes denominações. Ao mesmo tempo, o pentecostalismo apareceu como uma vertente do metodismo e cresceu para se tornar uma terceira força na cristandade, fortalecida pelo movimento carismático da década de 1970. A fé reformada foi obscurecida nas primeiras décadas, mas desde 1960 tem se recuperado. Na medida em que as igrejas ocidentais decadentes abandonaram o trabalho missionário sob a pressão de um número cada vez menor de membros e receitas cada vez menores, as igrejas recém-plantadas na África e na Ásia cresceram em ritmo acelerado. O comunismo travou uma campanha longa e brutal para destruir o cristianismo, em nome do materialismo e do ateísmo, mas fracassou, foi jogado na lixeira da história. Existe uma igreja vibrante na Rússia e há mais cristãos na China do que em qualquer outra nação. A igreja no Ocidente, envenenada pelo modernismo, assaltada pelo secularismo e esterilizada pelo mundanismo, declinou em fé e números. Mas Deus continua a enviar sua palavra até os confins da terra, construindo seu reino no coração do seu povo remido. Último parágrafo. O século XX foi duro com as igrejas na Europa
e na América do Norte. Lembra que o nosso presbiterianismo, ele, como tradição cristã, ele se reporta principalmente à Escócia, certo? Século XVI e XVII, então a gente está falando da Europa de 5 séculos atrás. Mas ouça só, a rejeição da teologia evangélica e do calvinismo bíblico foi considerada um ajuste necessário às mudanças dos tempos. Mas poucos imaginavam que isso levaria à teologia da morte de Deus, na década de 60. Durante um tempo, a enganosa neo-ortodoxia de Karl Barth prometia salvar a igreja do modernismo estéril e destrutivo, mas decepcionou. Após 2 guerras mundiais, milhares de pessoas deixaram de frequentar a igreja na Inglaterra, nos Países Baixos e em outras regiões da Europa. Na década de 50, a frequência aos cultos aumentou nos Estados Unidos, apenas para sofrer um forte declínio na década de 60, mesmo mantendo níveis mais elevados do que na Europa. Meus irmãos, esse trechinho que eu li para vocês, é porque muitas vezes a gente não faz análises desse mundão evangélico. Mas quando a gente começa a analisar, e eu confesso para vocês que eu tive uma conversa nesse meu período de férias com um irmão, lá do seminário Palavra da Vida, e nessa conversa com ele, ele virou para mim e falou assim: Pastor Mateus, quando a gente olha o mundão evangélico hoje, dá um desespero, né? E eu falei para ele assim, muito humanamente, falei: meu irmão, dá sim. Os irmãos viram vídeos na internet essa semana, de pastores famosos falando o que não deviam. Viram brigas teológicas, e briga teológica de gente que não sabe o que está falando. Essa é a verdade. Gente que se considera tão dono da verdade, tão conhecedor das Escrituras, mas fala tanta abobrinha e envergonha o nome do Senhor Jesus. E às vezes você olha para um lado, olha para o outro, olha para frente, olha para trás, e fala assim: Senhor, o que está acontecendo? São sinais da volta de Cristo? O desespero é grande, meus irmãos. Mas, meus irmãos, eu gostaria de, nessa noite, lembrar os irmãos, por meio da palavra de Deus, que épocas de crise têm sido alvo da preferência divina como momentos únicos e singulares para o florescimento da verdade. O que é interessante para mim e para você de fazermos uma análise de tudo o que está acontecendo de trás para frente, é que os nossos dias de hoje não são piores do que os dias da Reforma, ou piores do que os dias de Jesus. Na verdade, eles são bem parecidos, bem iguais. Havia esfriamento, havia apostasia, havia heresia, erros, falsos mestres. Mas o Evangelho, meus irmãos, ignora todos os obstáculos de Satanás. O Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, 16 e 17. E essa descoberta que Martinho Lutero fez, ali aproximadamente no ano 1515, 1516, quando seus olhos atinaram para essa verdade do poder do Evangelho, aquilo foi literalmente, meus irmãos, a chama do Espírito Santo no coração daquele monge para fazer a Europa pegar fogo. A reforma do século XVI é um dos maiores avivamentos registrados na história conhecida. E ela é, ao mesmo tempo, algo que surgiu no meio de uma crise social, política, especialmente religiosa. Então, meus irmãos, o texto de hoje vem nos ensinar o jeitão desse Deus que pega cenários de crise e transforma em cenários de florescimento da sua verdade e salvação de perdidos. Meus irmãos, é sobre isso que nós estudaremos hoje. E eu gostaria de tratar isso com os irmãos de forma não tão extensa, mas em pontos nesse texto que são tão claros sobre a confiança que o apóstolo Paulo tinha de que o Evangelho prospera em meio à crise. Primeiro, meus irmãos, nós veremos os versículos 1 a 2, se você quiser anotar os pontos, de que crises são, de fato, uma oportunidade para renovar a confiança no Evangelho. Segundo lugar, 3 motivos para isso, tá? Porque, primeiro, a confiança procede da glória de Deus e não da glória dos homens. Porque a confiança procede de abnegação e sacrifício em favor do rebanho de Deus. E, em último lugar, porque a confiança procede de um pastoreio que transforma para a piedade. Tá?
Então vamos lá, eu vou em câmera lenta para não ficar tão difícil. Meus irmãos, primeiro, crises que são uma oportunidade para renovar a confiança no Evangelho. Vamos ler os versículos 1 e 2, acompanhem comigo. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Essa carta aos Tessalonicenses é uma carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que está crescendo na fé. Uma igreja na qual é evidente a fé, o amor e a esperança. Lembra que nós falamos disso? Uma igreja que tem as evidências de que o Espírito Santo de Deus está agindo, transformando, porque eles se tornaram imitadores daqueles que pregaram o Evangelho a eles. A igreja estava imitando Paulo e a notícia estava se espalhando do testemunho dessa igreja. E meus irmãos, Paulo traz novamente aqui a recapitulação disso para o conforto do seu próprio coração e da igreja, por causa dos problemas que eles também estão enfrentando. Ele diz, versículo 1, irmãos, vocês sabem pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Veja, Tessalonicenses, vocês estão enfrentando problemas agora. Você se recordar aí da leitura de Atos, capítulo 17, que nós fizemos hoje, vimos ali uma igreja que logo que o evangelho chegou por meio de Paulo, que anunciava nas sinagogas, falando de Cristo, falando da morte dele, falando da ressurreição, esse evangelho se espalhou na cidade. Mas logo se levantaram judeus, e o texto nos lembra lá em Atos 17, que por meio de malandragem, arrumaram pessoas para causar bagunça, dizendo que esses apóstolos eram os perturbadores sociais, que vieram para irromper e para acabar com a ordem social, a ponto deles invadirem a casa desse irmão Jason, onde eles achavam que os apóstolos estavam, para arrastar os apóstolos para o meio da cidade. Como não acharam os apóstolos, arrastaram Jason mesmo e os outros irmãos e levaram perante as autoridades. Ou seja, meus irmãos, perseguição. Perseguição. Perseguição é o tipo de coisa, na minha cabeça aqui, humana e bem pequena, que parece que congela tudo, né? Às vezes a gente tem tanto medo de ser perseguido, medo da gente sair da curva, de perder as nossas coisas, de perdermos os nossos bens, de perdermos a nossa família, de perdermos a nossa reputação, que a gente se intimida de falar do Evangelho. Isso não acontecia só naquela época, meus irmãos, acontece hoje. Nós temos medo de sermos associados a um grupo de perturbadores, fanáticos, revolucionários, que estão causando desordem. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo não via isso como vergonha. Ele via isso como trunfo e como triunfo da verdade. Ele batia no peito e falava, meu privilégio é carregar as algemas de Cristo. E ele pregou corajosamente, meus irmãos. Ele vira no versículo 2, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. Veja, Filipos na viagem missionária veio antes de Tessalonicenses. Antes de chegar entre os Tessalonicenses, eles já haviam recebido lá uma série de críticas e perseguições entre os filipenses. Mas, meus irmãos, isso não os desanimou. Quando agora eles chegam entre os Tessalonicenses, olha o que o versículo 2 nos diz, na metade, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Meus irmãos, o medo da prisão, o medo da morte, não impediu esses homens de pregarem o Evangelho. Você tem que pensar um segundinho sobre isso. Que tipo de força, que tipo de impulso, que tipo de poder é esse que é capaz de fazer uma pessoa não temer a sua própria morte e pregar o Evangelho mesmo assim? Meus irmãos, eu afirmo para vocês que só pode ser um poder superior à própria morte. Um poder superior às coisas deste mundo. Paulo conhecia o poder da cruz. E, meus irmãos, a gente não está falando aqui de filosofia, de ideologias, não. Nós estamos falando daquele que foi alcançado no caminho para Damasco pelo Cristo ressurreto. Aquele que todos sabiam que havia morrido, mas agora ressuscitou poderosamente dentre os mortos. Meus irmãos, eu preciso dizer a vocês nessa noite que a alma da reforma protestante é a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Amém? Vocês creem nisso?
Você entende que eu e você só estamos aqui hoje à noite porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é uma esperança viva, meus irmãos. Estou todo arrepiado aqui, meus irmãos. Nós proclamamos e pregamos e temos ousadia e intrepidez, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Essa é a mensagem. Meus irmãos, talvez você pense assim, poxa, mas eu já conheço essa mensagem, mas a gente precisa ouvir de novo. Porque é aí que mora a diferença entre timidez espiritual e intrepidez espiritual. É o grau de convicção dos nossos corações quanto à verdade do Evangelho. Estava vendo recentemente a entrevista do pastor John MacArthur, na igreja ali na Califórnia, que decidiu não fechar as portas por ocasião da pandemia, do Covid. E, meus irmãos, é daquelas coisas, né? Todos nós, Conselho da Redenção, tivemos tanta dificuldade para decidir o que fazer, como fazer nesse período de pandemia, e nós não fomos os únicos. Mas o pastor John MacArthur estava ali contando de que quando a liderança da igreja anunciou à própria igreja que eles não fechariam por conta da pandemia, os líderes esperavam que a igreja reagiria com grande desconforto. Mas não foi isso que aconteceu. Houve uma empolgação especial, houve uma excitação de se fazer algo em nome de Cristo e de fazer aquilo para a glória de Deus. E o pastor John MacArthur foi levado num programa de televisão e perguntaram para ele, você não tem medo de ir para a prisão? E o John MacArthur, daquele jeito que é peculiar dele, vira e diz, bem, eu sempre fiquei curioso de como era começar um ministério na prisão. Então eu estou pronto. Meus irmãos, nós estamos falando de um pastor de 75 anos de idade. Talvez um pouco mais até que isso. O que é que faz homens como John MacArthur, ou o que faz aqueles pastores na China, nesse momento, que estão sendo arrancados das suas igrejas e colocados em prisão, e quando a câmera chega lá, no dia que eles vão ser soltos, eles saem com um sorriso no rosto. O que é que faz isso, meus irmãos? Senão o poder do Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Eu e você precisamos nos lembrar disso nessa noite. Se Deus deseja que nós preguemos o Evangelho, Ele nos dará com o Evangelho o poder e a intrepidez para falar por Ele e em nome dEle. E para enfrentar os obstáculos que estiverem no nosso caminho. Um teólogo reformado muito famoso disse o seguinte, ousadia em Cristo não é impulsividade imprudente. Ousadia é conhecer o verdadeiro Deus. Requer coragem para superar os medos, fazer o que é certo, mas saber que Deus está conosco. Isso é ousadia bíblica. Nós não somos convidados a uma vida de imprudência, mas uma vida de coragem e fé por conhecer o verdadeiro Deus. Meus irmãos, eu e você precisamos ser mais ousados, viu? Estou dizendo isso para você. Eu quero perguntar com toda ousadia para você. Você tem falado de Cristo para as pessoas? Você tem anunciado a Cristo à sua família, aos seus colegas de trabalho, aos seus familiares? Você tem falado abertamente daquilo que é a sua maior esperança? Ou você tem ficado com vergonha? Nós precisamos orar por coragem, meus irmãos. Às vezes a gente não tem coragem porque a gente não ora por coragem. O pastor Joel Bick disse, para ganhar ousadia, você deve orar pelo poder do Espírito Santo e orar por oportunidades para falar de Cristo e começar a ser mais ousado. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. É um chamado de Deus para nós. Esse era o nosso primeiro ponto. O Evangelho é um convite à ousadia, à intrepidez, justamente porque o Evangelho é o poder de Deus. Mas agora, meus irmãos, nós vamos ver que existem outras justificativas para nós termos essa confiança. Em segundo lugar, o texto vai nos dizer que a nossa própria confiança, em segundo lugar, procede da glória de Deus e da aprovação de Deus, e não da glória dos homens. Veja comigo versículos 3 a 6. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disse a testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Meus irmãos, uma demonstração adicional
para os Tessalonicenses, para que eles confiassem no Evangelho, é que quando Paulo pregou a eles, não foi baseado em engano. É isso que ele diz. Não foi baseado em inverdade, em decepção. A palavra decepção, às vezes, a gente só pensa em frustração, mas a palavra decepção tem a ver com desvio. Decepção tem a ver com desvio. Quando nós pregamos, nós não pregamos baseado em desvio. Ele também diz que não surgiu de motivos impuros, como ambição ou ganância, ou a tentativa de enganar os ouvintes para que eles aceitassem a mensagem. Meus irmãos, o que Paulo está fazendo aqui, provavelmente os comentaristas dizem, é respondendo às acusações que os líderes judeus estavam incitando nas multidões. Os líderes judeus provavelmente estavam dizendo que esses pregadores do evangelho são mal intencionados. Mal intencionados. E veja, infelizmente na sociedade havia motivos para se pensar dessa maneira. Existiam vários pregadores, professores religiosos, filósofos itinerantes. Eu não sei se você já viu isso na rua. Eu lembro uma época que eu estudava no ensino médio, eu passava pela rodoviária e tinha, eu não sei se ele está lá hoje ainda, mas tinha um filósofo itinerante. Ele, literalmente, ele botava um caixotinho e ele ficava lá falando as filosofias dele para as pessoas ouvirem. Tinha gente que parava e dava atenção àquilo. E depois tinha gente lá botando dinheiro. Meus irmãos, o problema é que Paulo e seus companheiros, como Silas, estavam sendo confundidos com esses professores populares que viajavam pelo mundo romano e faziam o que queriam com os ouvintes, utilizando-se do poder da retórica. Da retórica. Parênteses aqui. Meus irmãos, a retórica criada por Deus como ferramenta de comunicação, tem sido ao mesmo tempo subvertida por Satanás como uma das principais ferramentas das trevas. Hoje, meus irmãos, eu até evito, às vezes, ficar vendo vídeo no YouTube e vídeo que o pessoal me manda, pastor, já viu esse aqui? Já viu esse pregador aqui? Eu evito ver, para não ficar pecando, que me dá raiva, meus irmãos, uma raiva. Gente usando retórica afiada, boa, para difundir o engano, para difundir o erro. E, meus irmãos, é pernicioso, porque o ouvinte leigo, o ouvinte não estudado, vai entrando no papinho. Ele vai ouvindo aquilo e ele vai sendo enredado pela conversa que parece boa, parece coisa que vem de Deus, mas, na verdade, não é. Meus irmãos, os missionários estavam enfatizando que seus motivos, seus métodos eram diferentes dos seus rivais, eram outras motivações. Paulo não estava buscando fama ou popularidade por compartilhar as boas novas, e ele sabia disso porque Paulo foi aprovado por Deus. Veja, meus irmãos, essa é uma expressão muito interessante do nosso texto, você viu aí no versículo 4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. O que significa essa frase? Isso aqui cria um pouco de dificuldade interpretativa. Aprovados por Deus, meus irmãos, não significa que Paulo já era muito bom antes, e então Deus viu, nossa, Paulo é muito bom, então eu vou confiar o Evangelho para ele falar por mim. Não, meus irmãos, Paulo era pecador por origem. Ele foi um homem que causou terror entre os crentes, por justamente perseguir a igreja do Senhor. Não, então Paulo não é aprovado porque ele era bom antes, não. Quando a Bíblia usa a expressão aprovação, ela seria mais adequadamente traduzida como a ideia de alguém que achou graça aos olhos de Deus, que Deus provou concedendo a ele graça. É o que aconteceu com Noé. Você lembra de Noé e sua família? Lá em Gênesis 6, você está lendo o texto e de repente vem assim, o mundo estava acabando em violência, em maldade, mas Noé e sua família acharam graça diante do Senhor. Aí você pensa assim, nossa, eles já eram muito bons, né? Eles não precisavam nem de salvação. Eles já eram bons, Deus só queria salvar o mundo por meio deles. Não, meus irmãos, eles eram pecadores igual todos os outros, mas aprove ao Senhor elegê-los por graça. Essa é a aprovação. Quando Deus nos aprova, não é porque eu sou bom, é porque Deus quer me aprovar em Cristo Jesus. Foi o que Deus fez com Paulo. O mérito de Paulo era de Cristo, e ele foi testado por Deus. Ele enfrentou sofrimentos. A própria provação pela qual ele passou, que o aperfeiçoou como apóstolo, foi ser perseguido em Filipos, em Tessalonicenses, em fugir
de uma casa pela janela, por uma corda, em sofrer naufrágios. O apóstolo Paulo sofria como apóstolo, e Deus estava aprovando, aperfeiçoando este homem. Ele era testado e aprovado. E meus irmãos, o grande foco do apóstolo Paulo aqui, por que ele está falando tudo isso? Por que ele está dizendo isso? Porque o seu objetivo não era agradar a homens, e sim a Deus. Por que Paulo diz que ele não usava bajulação, ele não ficava apresentando motivos falsos para encobrir as reais motivações dele, para conquistar influência e prestígio? Porque esse não era o foco de Paulo, meus irmãos. O foco de Paulo não era ser Paulo o grande, mas era de fazer Cristo o grande. Seu objetivo era agradar a Deus e não ao público, não à audiência, não porque ele fosse indiferente ao público e às suas necessidades, mas porque o seu critério não era apenas um sucesso em nível humano. Meus irmãos, nós estamos falando aqui daquilo que é uma das coisas mais centrais da Reforma Protestante, aquela siglazinha SDG. O que ela significa? Alguém sabe o que significa a sigla SDG? Soli Deo Glória. Soli Deo Glória. Somente a Deus a glória. É um dos solas mais centrais. Os outros solas da Reforma, aqueles 5 somentes, os 5 solas, as frases latinas que apresentam os fundamentos da fé cristã. Sola Escritura, somente a Escritura é a palavra de Deus, é a autoridade, regra de fé e prática nas nossas vidas. Sola Fide, alguém só pode ser salvo por meio da fé, como instrumento da graça, você crer no verdadeiro evangelho. Somente a graça, sola gratia, a graça, o favor imerecido de Deus é o que nos salva. Solus Christus, Cristo é o mediador da salvação entre Deus e os homens. Mas só lhe deu glória. Todas essas coisas servem para dar a Deus a glória. Dar a Deus a glória. Meus irmãos, eu lembro de uma conversa que eu tive com o reverendo Elias Medeiros, e é um grande amigo. Ele foi nosso preletor da conferência missionária. A gente estava na casa dele em 2012. E eu gostava de fazer umas perguntas assim para o reverendo Elias Medeiros, só para ver o que ele ia responder. Sabe, umas perguntas assim, umas bolas curvas. Mas eu estava num dia sincerão. E eu virei para o reverendo Elias e falei assim: pastor, o que você acha que é a coisa mais importante da vida de uma pessoa? Obviamente a resposta seria essa: viver para a glória de Deus. Mas a maneira como ele respondeu foi muito interessante. Ele falou assim: Mateus, descobrir como viver cada segundo da sua vida para a glória de Deus. Foi uma resposta diferente. Não é só viver num sentido genérico, mas é entender que tudo das nossas vidas, meus irmãos, é para o agrado, o louvor, a adoração, a honra, a majestade e a grandeza do nosso Deus. Você só existe para a glória de Deus. É por isso, meus irmãos, que quando Paulo foi alcançado por Cristo e derrubado no caminho de Damasco, a vida dele sofreu, de fato, um giro. Ele não conseguia mais se enxergar como qualquer pessoa. A vida que ele tinha agora na carne não era mais dele, mas ele vivia pela fé no Filho de Deus. Viver para a glória de Deus. Meus irmãos, Paulo sabia que o que transforma as pessoas é a glória de Deus. É isso que transforma. Não foi, meus irmãos, a mensagem de Paulo, não foi a pessoa de Paulo, não foi a retórica de Paulo, a habilidade dele para transformar pessoas, mas era a glória de Deus que transformava os tessalonicenses. E por isso, meus irmãos, o grande objetivo de vida de Paulo era dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o foco, eu sou apenas um caminho, uma seta, para que você chegue a Cristo. Meus irmãos, dentro da teologia reformada, há um apelo muito forte para que nós não sejamos impressionantes pelo que nós aparentamos ser. Se você for ver, as igrejas reformadas romperam com as igrejas católicas, porque as igrejas católicas
o catolicismo romano apostólico, ele trazia muita glória para as imagens, para as aparências. E naquilo os próprios homens eram exaltados, se tornavam os grandes detentores da verdade. Quando houve, ali no século XVI, uma reformulação da teologia do culto e da teologia da igreja, homens como Lutero, Calvino, Zwingli e tantos outros, descobriram que o culto a Deus, em termos de imagens, deveria ser simples. Simples. A glória não está nas nossas imagens, a glória não está nas coisas que nós tocamos, a glória está no Deus invisível, que é adorado pela fé invisível. E por isso o culto reformado, ele simplificou muito. Ele simplificou muito. Os ritos, os processos, porque o que transforma, meus irmãos, não é a nossa firulagem. É isso que eu ouvi de um amigo meu recentemente. O que transforma não é o nosso teatrinho e o nosso circo. O que transforma é o poder do Evangelho. Meus irmãos, tantas vezes pregadores serão tentados a usar a linguagem de bajulação, linguagem de manipulação, para que possam manter pessoas sob o seu controle, como se o rebanho fosse deles, mas o rebanho nunca é dos pastores, o rebanho nunca é da igreja, o rebanho é do bom pastor, de Jesus. Nós não podemos ser tentados a persuadir pessoas por meio de linguajar bajulador, por elogios, lisonjeios. Nós não temos o direito, meus irmãos, de tentar mudar um pouco a linguagem do Evangelho e ficar atualizando a Bíblia para alcançar pessoas. Não há necessidade disso, meus irmãos. Não é isso que Deus quer de você, não é isso que Deus quer de mim. Aqueles que proclamam a verdade de Deus têm uma responsabilidade especial de serem honestos. Honestos. O Evangelho, meus irmãos, só pode ser adequadamente pregado em honestidade, em verdade. Eu lembro, quando eu era pequeno, eu tinha uma professora de escola dominical que ela foi explicar para a gente que a gente precisava falar sobre o inferno. E eu lembro que foi a primeira vez que alguém decidiu fazer essa abordagem. Eu devia ter meus 7 anos. Ela chegou na sala, a tia Janete, e falou assim: hoje nós vamos falar do inferno. E as crianças... E ela falou algo que eu me recordo até hoje. Ela disse assim: eu preciso conversar esse assunto com vocês, porque alguém tem que ser honesto com vocês. Alguém tem que ser honesto com vocês. Meus irmãos, eu glorifico a Deus porque a tia Janete falou do inferno. Porque sabe o que criou no meu coração como criancinha? Temor. Temor, medo. E meus irmãos, Deus usa medo e temor para que nós corramos para Jesus. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Não foi uma dessas perguntas que fizeram para Jesus? Meus irmãos, as boas novas só serão verdadeiramente boas novas quando nós formos honestos com o tamanho das más novas. Tem muita gente que não aprecia as boas novas hoje porque sequer faz caso das más novas. Ele acha que já se encontra num estado de graça, que ele vai para o céu pelos seus méritos, pela sua justiça, pela sua bondade, mas a decepção vai ser muito grande, como o Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus 7. Naquele dia, muitos chegarão na minha presença e dirão: Senhor, mas em teu nome nós fizemos tantas obras, tantas bondades, tantos sinais e prodígios. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe qual foi o problema? Alguém não foi honesto com eles. Honestidade. Honestidade. A reforma protestante zela por honestidade. Honestidade não aumenta a crise. Honestidade livra-nos da crise. Honestidade pode doer num primeiro momento, como a frase daquele pai que disciplina e dói, né? Quando ele bate, honestidade dói. Mas honestidade, meus irmãos, protege do caminho mau. A confiança do Evangelho procede da honestidade, da glória de Deus, não da nossa glória, do nosso próprio caminho. Meus irmãos, terceiro lugar, o Evangelho é confiável porque ele procede de abnegação e sacrifício em favor do rebanho. De novo, o Evangelho é confiável porque ele procede de abnegação e sacrifício em favor do rebanho. Veja comigo, versículos 7 a 10.
Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, de nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Meus irmãos, outra grave acusação que eles estavam enfrentando é de que os missionários estavam explorando os seus seguidores e buscando viver às custas deles. O problema não era só o prestígio e a fama, era a grana também, era o dinheiro. O grande problema era de que, aparentemente, o discurso era utilizado de forma apenas comercial. O que se pregava em nome de Deus era pregado para conseguir dinheiro, para que as pessoas prestassem alto respeito e pagassem taxas aos missionários ou aos presentes. Mas Paulo, meus irmãos, ele vai tentar corrigir esse assunto dizendo, veja, a verdade é que nós até teríamos direito, como apóstolos e como obreiros do Senhor, aos privilégios e à manutenção financeira. Em textos como 1 Coríntios capítulo 9 e em 1 Timóteo capítulo 5, o apóstolo Paulo já havia frisado que todo trabalhador é digno do seu salário. E aqueles que trabalham em nome de Deus também são dignos dos seus salários ou das suas côngruas, assim como os sacerdotes no Antigo Testamento tinham seu sustento por parte dos dízimos e das ofertas do povo. Então veja, Paulo está dizendo, veja, a gente até teria direito, sim, à manutenção. E além disso, nós temos o direito de sermos obedecidos por vocês, porque nós somos apóstolos. Então veja, meus irmãos, se Paulo decidisse, e eu vou usar essa expressão, mas não é a melhor, mas cobrar da igreja o seu sustento, ele não estaria necessariamente errado. Mas, ele diz, mas essa não foi a nossa postura. Pelo contrário, vocês se lembram do nosso labor e fadiga, como nós de dia e de noite labutamos para não viver à custa de nenhum de vós. Meus irmãos, você lembra muito bem que o apóstolo Paulo foi um fazedor de tendas. Ele dedicou grande parte do seu tempo para poder ter o seu sustento pessoal, para que não fosse acusado por ninguém de que ele estava abusando da igreja com seus direitos apostólicos. Meus irmãos, quando você lê o Novo Testamento, você vai ver o tempo inteiro que Paulo sempre viveu abaixo da linha salarial que a gente julgaria digno para o salário de alguém, seja pastor, trabalhador, qualquer que fosse. A ajuda que chegava de Filipos não era uma ajuda adequada. Muitas das igrejas que o sustentavam enviavam ofertas pontuais e muitas vezes pequenas. Às vezes as ofertas não chegavam. Era um homem que realmente aprendeu a viver com o pouco. Como ele diz em Filipenses capítulo 4, 11, 12, 13, ele teve de tudo abundância, mas ele também teve falta. Ele teve saúde e teve doença, parecia casamento, né? Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Meus irmãos, Paulo estava adequadamente suprido em Deus para pregar o Evangelho sem obstáculos, sem resistência, porque ele pregava de maneira sacrificial. Você reparou o que ele disse aqui no versículo 8? Veja comigo novamente. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Meus irmãos, Paulo não era somente um pregador profissional com discursos prontos para dar o evangelho pessoal, não. Ele amou esses tessalonicenses a ponto de desejar entregar a própria vida a eles. Eu sempre acho interessante, o pastor John Piper escreveu um livro chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais.
E ele incita, nesse livro, a reflexão sobre o que é que motiva alguém a pregar o Evangelho. É simplesmente a responsabilidade mecânica? É simplesmente porque eu tenho que falar? Não. É porque eu amo esses pecadores perdidos. Cristo não somente pregou o Evangelho a nós lá dos céus, não foi, meus irmãos? Ele veio até nós. Me recordo quando o pastor Tim Keller, escrevendo no seu livro Gálatas para você, um livro muito bom, um comentáriozinho ilustrado com diferentes aplicações sobre o livro de Gálatas, e ele comenta que o método de salvação que o Evangelho propõe, diferente de todas as outras religiões, é muito interessante. As outras religiões, elas lançam na sua direção doutrinas, ensinamentos, dogmas, e dizem para você, salve-se. E ele fala assim, é mais ou menos como se você estivesse afundando nas águas turbulentas, numa grande tempestade, no meio do mar, quase afundando, e alguém gritasse para você e falasse assim, olha, nada para o lado, tem uma pedra atrás, nada para trás de você. Aí a pessoa joga algumas coisas para você, segura nisso aí, vê se você se salva. E o Tim Keller fala, diferente de todas as outras religiões, no Evangelho, Cristo não ficou gritando lá de cima do helicóptero, ele pulou dentro da água. Ele pulou dentro da água e ele mostrou que nos amava ao nos abraçar e nos salvar nele, e amarrar a corda junto com ele, nos trazer para cima, todo mundo junto. Meus irmãos, o Evangelho não é a história de um livro chamado Bíblia, que foi lançado na sua direção e diz, você se salva e agora, tá? Você se vira. Não. O Evangelho é a história de uma pessoa que veio até nós e nos salvou. De uma pessoa que veio até nós. E isso faz 100% de diferença. Porque o Senhor Jesus Cristo vira para nós e diz, assim como eu vos amei, vocês também devem amar assim. Assim como eu me entreguei por vocês, é claro que nenhum de nós teria condições de fazer uns pelos outros o que a cruz de Cristo faz por nós. Mas nós agora nos entregamos uns aos outros, porque Ele se entregou por nós. A Reforma Protestante, meus irmãos, não é a história de homens no século XVI que ficaram dentro das suas torres de marfim, escrevendo panfletos para que os outros lessem, não. É a história de homens como Martinho Lutero, que quando foi alijado pela Igreja Católica, se envolveu com os camponeses. Pastoreou, discipulou de pertinho, os relatos são tão belos. A gente muitas vezes lê só aquelas biografias dos próprios autores, mas a gente não lê tanto os relatos de outros a respeito do que os reformadores fizeram. Lutero, meus irmãos, se engajou com as famílias dos camponeses. Ele discipulava de casa em casa, realizava cultos públicos e nas casas. Ele amou de verdade. A palavra que eles liam, agora traduzida do seu próprio vernáculo, porque Lutero traduziu o Antigo e o Novo Testamento para o alemão popular, mas ela encarnou na maneira como Lutero amou aqueles camponeses. Quando você lê, por exemplo, o que Calvino fez em Genebra, não sozinho, mas com a sua esposa Idelete de Bure, que iam de casa em casa visitando os enfermos, cuidando de pessoas da igreja e de fora da igreja. Um relato de que Calvino visitou um dos membros do consistório, que era a liderança política da cidade. E esse membro diz, Calvino, eu já te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Calvino visitando um homem da cidade, e amando e pregando o evangelho a ele, chorando com ele, orando pela cura dele. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre o que a reforma protestante implica nas nossas vidas, é que nós possamos ir na autoridade de Cristo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que Cristo tem ordenado, indo na direção dos perdidos. Esse foi o amor de Paulo, esse é o amor de Cristo, e esse deve ser o amor sacrificial da igreja. O maior presente do ponto de vista de Deus é o Evangelho, mas do ponto de vista humano é pessoas que pregam e vivem o Evangelho. Meus irmãos, nosso último ponto, recapitulando,
As crises são oportunidades para renovar a confiança no Evangelho. A confiança não procede da glória de homens, mas da glória de Deus. A confiança procede de abnegação e sacrifício em favor do rebanho, mas em último lugar, a confiança procede de um pastoreio que transforma pessoas para a piedade. Os últimos 2 versículos, 11 e 12, veja comigo. E sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Meus irmãos, Paulo encerra essa sessão, lembrando que esses irmãos foram abordados por Paulo como um pai amoroso. No versículo 7, ele já havia descrito a si mesmo como uma ama que acaricia os seus filhos. Pensa só, meus irmãos, é tão engraçado quando eu vejo Paulo se descrevendo como papai e mamãe, né? Ele gosta disso, o tempo inteiro nas cartas ele se descreve como papai e como mamãe, porque ele quer que essas ovelhas se lembrem que o cuidado de Deus para com elas é um cuidado íntimo, familiar, próximo, amoroso. Paulo, meus irmãos, cuidou dessa igreja com palavras carinhosas. Ele fala: nós nos fizemos carinhosos entre nós. Eu nunca vi ninguém falar dessa forma. Você já viu alguém falar dessa forma? Não é só os ursinhos carinhosos falam assim. Meus irmãos, mas Paulo está mostrando o que realmente um pai de verdade faz. Versículo 12, de novo. Exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nenhum pai amoroso, meus irmãos, negligencia a segurança dos seus filhos. Pai que é pai, cuida dos seus filhos. E como Paulo está cuidando? Veja, exortando, consolando e admoestando. Vamos usar 3 sinônimos aqui: instruindo, confortando e corrigindo. Às vezes a gente precisa disso para entender as palavras bíblicas. O que é exortação? Instrução, ensino, fornecer o conteúdo da sã doutrina. A única forma de crianças crescerem é com o alimento certo, o genuíno leite espiritual, a exortação. Mas Paulo também consola, meus irmãos. Ele conforta essa igreja no meio das suas provações, dando a eles a esperança do Evangelho. E em último lugar, ele admoesta, ele corrige, ele disciplina os filhos a quem ama. Meus irmãos, é nesse tripé, exortação, consolação e admoestação, que as crianças espirituais crescem. E a pergunta final que eu faço a vocês, meus irmãos: crescem rumo ao quê? Viver de modo digno de Deus. Meus irmãos, o produto de toda obra de pregação do Evangelho é para que as ovelhas vivam por modo digno de Deus. Um Deus que nos chama para o seu reino e glória, como Paulo fecha no último versículo. Meus irmãos, talvez o maior desafio que haja para nós em entender qual é o propósito da reforma protestante é entender que ela não serve para ser apenas head knowledge. É uma explicação que o pessoal faz. Não é só teologia cerebral. Não é só para você saber muita coisa, saber muita doutrina. Mas é para que você viva por modo digno de Deus. Dentro da reforma protestante, eu explico isso para vocês, que foi a transição entre o luteranismo e o que veio depois. Lutero, gente, ajudou muito a reforma protestante. Mas o luteranismo, aquele grupo de seguidores que se alinharam a Lutero, eles elegeram algumas doutrinas da reforma como mais importantes do que outras. Uma dessas foi a doutrina da justificação pela fé. Lutero falou muito sobre isso. Ele disse que nenhum de nós pode ser aceito na presença de Deus se não for quando Deus nos declara como justos. Deus nos aceita no seu tribunal, e isso pode ser recebido por nós por meio da fé. É o que ele fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, é o que o apóstolo Paulo diz lá. Então tem muita gente que acha, gente, que a doutrina da justificação pela fé é a doutrina que realmente importa da reforma protestante. Mas não é isso que o texto está falando. Não é ser só justificado pela fé, é ser também santificado pela fé. Viver por modo
digno de Deus. Meus irmãos, Deus não está interessado se você sabe a justificação pela fé. Ele quer saber se você tem sido santificado pela fé. Vivendo dia após dia no reino de Deus, no reino de Jesus, como embaixador do reino do Senhor, na expectativa do retorno de Jesus para resgatar os seus. Meus irmãos, ser reformado de verdade é se santificar, é caminhar como Cristo, é viver do modo digno de Deus, é saber que o chamado é viver num reino de alegria nesta vida e na vida vindoura. Cristo voltará para nos buscar. Meus irmãos, a reforma protestante, eu fecho com isso, ela não é apenas uma historinha na história do Ocidente. Ela é um movimento constante de retorno para a palavra e para a verdade de Deus. E eu e você precisamos disso. Nós precisamos ser reformados por Deus nessa noite. O Espírito Santo de Deus precisa reativar em nós o entendimento, a fé e a ação de viver de modo digno de Deus, confessando nossos pecados, nos livrando das obras más e nos tornando iguais a Cristo. E sabe por que eu e você precisamos viver assim? Porque Deus está escrevendo uma história, ou Deus escreveu uma história, e Ele quer que você viva essa história da forma como Ele escreveu para ser vivida. Talvez você fique pensando, poxa, a crise é muito grande. Mas se você abrir bem os seus olhos, você vai perceber que Deus está fazendo esse mundo caminhar para a sua consumação. Cristo voltará, meus irmãos. E eu fecho meu sermão retomando o relato do pastor Joel Bick, quando ele diz assim: talvez você fique muito desesperado, mas no mundo ao nosso redor existem inúmeras exceções à crise. Tardiamente, os evangélicos têm percebido que suas denominações foram sequestradas sim pelo modernismo, mas eles começaram a protestar em nome dos fundamentos da fé. Por bem ou por mal, o fundamentalismo se transformou uma potência na vida da igreja norte-americana. A igreja começou a organizar campanhas evangelísticas em centros urbanos, lideradas por Billy Sunday e mais tarde por Billy Graham. Movimentos para recuperar a fé reformada histórica foram liderados por homens hábeis como J. Gresham Machen, fundador do Westminster Seminary e da Presbyterian Orthodox Church. Na Inglaterra, Martin Lloyd Jones atraiu muitos para a capela de Westminster e Londres. E por meio da sua influência, o Banner of Truth Trust começou a republicar obras extraordinárias, mas esquecidas da teologia reformada e puritana. Enquanto isso, as igrejas mais jovens dos países em desenvolvimento, leia-se Brasil, plantadas por missionários no século XIX, começaram a florescer. Conseguiram romper o domínio férreo do catolicismo romano e atraíram milhares. Igrejas presbiterianas e reformadas têm sido plantadas no Caribe e nas Américas Central e do Sul. Na Ásia, pessoas se tornaram cristãs na China. Na Coreia, surgiu uma família forte de igrejas presbiterianas e números significativos de igrejas reformadas foram plantadas na Índia, no Paquistão, em Sri Lanka e outros lugares. O registro da história, ainda que sob perseguição, nos ensina a permanecer firmes em Cristo, certos de que Ele sempre estará conosco, mesmo nos confins da terra. Ele edificará a sua igreja e o seu reino para todas as gerações, e o seu povo prevalecerá contra as portas do inferno. Meus irmãos, Deus está reformando este mundo. Deus está fazendo isso. Seus eleitos estão sendo precisamente salvos. Sua palavra está sendo precisamente pregada. E a pergunta é, de que lado dessa linha nós nos posicionaremos? Daqueles que entendem o chamado ou fingem que não é com a gente? Será que você consegue perceber o tanto que Deus está fazendo nesta noite? Aqui, nesta igreja? Será que você, em vez de olhar só para a crise e para os problemas, você consegue perceber que nessa noite, eu e você estamos ouvindo o Evangelho de Cristo Jesus?
Há esperança, meus irmãos. Deus adora uma crise, porque Ele brilha em majestade e glória, fazendo as boas novas, sendo aquele luzeiro, ser aquele luzeiro e aquela vela bem elevada que nós precisamos, para que nós não olhemos para as águas turbulentas, mas para o Cristo que está sobre as águas. Que seja essa a nossa esperança, meus irmãos, e que nós sejamos reformados de verdade, nesse sentido. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua reforma tem avançado pelo mundo. Sim, Senhor, há obstáculos, desafios, existe a diminuição de certas populações cristãs com o secularismo, com o materialismo, com a perseguição islâmica. Ouvimos sobre confrontos no Paquistão, na Indonésia, na Nigéria. Mas, meus irmãos e Deus amado, nós nos lembramos de um Deus que não é vencido pelas circunstâncias, pelo contrário, o Deus que é o regente sobre as águas turbulentas, aquele cuja voz tem poder para acalmar a tempestade, aquele que tem salvado e se glorificado na vida de tantos. Senhor, que nós, como Igreja Presbiteriana Redenção, nessa noite, possamos perceber que as crises são uma oportunidade para renovar a nossa confiança no Evangelho. Faz isso em nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados a começar. Dá a nós uma nova caminhada. Alimenta o nosso coração com a Tua verdade. E nos chama à obediência, nos capacitando para sermos santos como santo é o nosso Pai Celestial. Faz isso por nós, Senhor. Queremos ser reformados de verdade, não apenas no papel. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé.